Graça e paz, irmãos. Mais um dia, estamos percorrendo a nossa jornada da campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo os capítulos 14, 15, 16 e 17 do livro do profeta Jeremias. Então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 14 está escrito: A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Anda de luto até ao chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres mandam os seus pequenos buscar água. Vêm as cavas e não acham água, voltam com os seus cântaros vazios. Envergonham-se e confundem-se e cobrem as suas cabeças, por causa da terra que se fendeu, pois que não há chuva sobre a terra. Os lavradores se envergonham e cobrem as suas cabeças, porque até as servas do campo parem e abandonam seus filhos, porquanto não há erva. E os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sovem o vento como os dragões, desfalecem os seus olhos, porquanto não há erva, posto que as nossas maldades testifiquem contra nós. Ó Senhor, opera tu por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicam contra ti e pecamos. Ó esperança de Israel, redentor seu no tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra, e como o viandante que se retira ao passar a noite. Porque serias como um homem cansado, como valoroso que não pode livrar, mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca desse povo: pois que tanto amaram o afastar-se e não detiveram os seus pés, por isso o Senhor não se agrada deles. Mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse mais o Senhor: não rogues por esse povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, e pela fome e pela peste. Então disse eu: Senhor, Senhor, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira nesse lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem: nem espada, nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas, e o povo a quem lhes profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. E não haverá quem enterre suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas. Assim derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto lhes dirás essa palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está ferida de grande ferida, bichada muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aqui os mortos à espada. E se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. E até os profetas e os sacerdotes correm em redor da terra e não sabem nada. De todo rejeitastes tu a Judá? Ou aborreces a tua alma Sião? Porque nos feristes e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não aparece o bem, e o tempo da cura, eis aqui tribulação. Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade dos nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por causa do amor do teu nome. Não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu concerto conosco. Haverá porventura entre as vaidades dos gentios alguma que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus? Portanto, em ti esperaremos, pois tu fazes todas essas coisas. Capítulo 15. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim,
não seria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que, quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que para a morte, os que para a espada, os que para a fome, e os que para o cativeiro, porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para os arrastarem, com as aves dos céus e os animais da terra para os devorarem e destruírem, entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, voltastes para trás, por isso estenderei a minha mão contra ti, e te destruirei. Estou cansado de me arrepender, e padejá-los-ei com a pá nas portas da terra. Desfilharei, destruí o meu povo, mas voltaram dos seus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicaram do que as areias dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos mancebos. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. A que dava luz, Sete se enfraqueceu, expirou a sua alma, pôs-se o seu sol, sendo ainda de dia. Ela confundiu-se e envergonhou-se, e os que ficarem dela, eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, porque me destes à luz, homem de rixa, destes à luz, homem de rixa e homem de contenda para toda a terra? Nunca lhes emprestei com usura, nem lhes emprestaram a mim com usura, e todavia cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor, de certo que te fortalecerei para bem, e no tempo da calamidade e no tempo da angústia farei que o inimigo te dirija súplicas. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o aço? Tua fazenda e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites, e levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim e visita-me, e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra para mim, o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamam, ó Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me enchestes de indignação. Porque dura é a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, não admite cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro e como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estarás diante de minha face, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Torne-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. E eu te porei contra este povo, como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor, e arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Capítulo 16. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas nesse lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem nesse lugar, acerca das suas mães que os tiverem, e dos seus pais que os gerarem nessa terra. Morrerão de enfermidades dolorosas, e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de estercos para a terra, e pela espada e pela fome serão consumidos. E os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e às aves e os animais da terra. Porque assim diz o Senhor, não entres na casa do luto,
nem vais a lamentar, nem te compadeças deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. E morrerão grandes e pequenos nessa terra, e não serão sepultados, e não os plantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se rasparão os cabelos. E nada se lhes dará por pó, para consolá-los por causa da morte, nem lhes darão a beber do copo de consolação, pelo pai de alguém ou pela mãe de alguém. Nem entres na casa do banquete, para te assentares com eles, a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar perante os vossos olhos, e em vossos dias, a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa. E será que quando anunciares a este povo todas essas palavras, e eles te disserem: por que pronuncia o Senhor sobre nós todo esse grande mal? E qual é a nossa iniquidade, qual é o nosso pecado que pecamos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após deuses alheios, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram, e vós fizesse pior do que os vossos pais, porque eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para me não dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora dessa terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós nem vossos pais, e ali servireis a deuses estranhos de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel à terra do norte, e de todas as terras para onde os tinhas lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, que dei aos seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão sobre todo o monte e sobre todo o outeiro, até nas fendas das rochas, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. E primeiramente retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra, com os cadáveres de suas coisas detestáveis, e das suas abominações encheram a minha herança. Ó Senhor, fortaleza minha, e força minha, e refúgio meu no dia da angústia, a ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidade em que não havia proveito. Fará um homem para si deuses, que contudo não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Capítulo 17. Pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com a ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares, como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó, minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-eis servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará em lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto.
Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações, como a perdiz que ajunta ovos, que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias deixará, e no seu fim se fará um insensato. Um trono de glória, posto bem alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, nem tampouco desejei o dia de aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhem-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles, e não assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Assim me disse o Senhor: vai e põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá, e pela qual saem, como também a todas as portas de Jerusalém, dize-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá e todo Judá, e vós todos os moradores de Jerusalém que entrais por essas portas. Assim diz o Senhor: guardai as vossas almas, e não tragais carga no dia de sábado, nem as introduzas pelas portas de Jerusalém, nem tireis cargas das vossas casas no dia do sábado, nem façais obra alguma. Antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei aos vossos pais. Mas não deram ouvidos, nem inclinaram as suas orelhas. Antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem, para não receberem correção. Será, pois, que, se diligentemente me ouvides, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia do sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então entrarão pelas portas dessa cidade reis e príncipes, assentados sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. E virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém e da terra de Benjamim e das planícies e das montanhas do sul, trazendo holocaustos e sacrifícios e ofertas de manjares, incenso, trazendo igualmente sacrifícios de louvores à casa do Senhor. Mas se não me derdes ouvido, para santificardes o dia de sábado, e para não trazer descarga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos lendo os capítulos 18, 19 e 20 do livro do profeta Jeremias. Então que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim o permitir.